Hoje, dia 6 de novembro, nós estamos aqui novamente no Revista Amplitudes. Eu sou a professora Cláudia Moraes e estou recebendo o professor João Amorim, da IPEM, do curso de Relações Internacionais, e a gente vai conversar com ele sobre o tema do refúgio no Brasil, né, dos refugiados no Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer estar aqui, Cláudia. Obrigada pela sua disposição em vir conversar com a gente. Sim, começar pedindo para você falar um pouquinho para a gente o que define efetivamente a situação de refúgio no Brasil atual. São duas normas fundamentais, né? A Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de 51, está promulgada no Brasil, e a Lei 9474 de 97, que define todo o sistema de proteção de refugiados no Brasil. Basicamente, o refugiado é aquele que, por fundado temor de perseguição decorrente de motivos de raça, religião, conflito armado, grave generalizada violação de direitos humanos, dentre outras situações que a lei prevê, se insere, né, se torna, ingressa nessa condição pessoal que é necessitar da proteção de outros estados, de outros países, para recomeçar a sua vida e para poder diminuir essa sensação de insegurança. E como que funciona, né, para esse solicitante, né, do refúgio, como funciona todo esse processo de solicitação dessa condição, né, o que se vive aí nesse tempo todo, que é o tempo da solicitação, obtenção do refúgio? O Brasil é um dos poucos países que tem um procedimento administrativo muito bem definido, né, que é definido pela própria Lei 9474. Basicamente, o processo tem início com a solicitação, com o pedido de refúgio perante a Polícia Federal. Para isso, o estrangeiro não necessita ter entrado legalmente no Brasil, não é necessário visto, não é necessário nenhuma outra condição a não ser ele se apresentar à Polícia Federal e solicitar o refúgio. Isso faz com que o processo administrativo seja aberto e, após preenchida a documentação inicial, que é a tomada de declarações, a qualificação desse indivíduo, esse processo é remetido para o Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão do Ministério da Justiça, criado pela Lei 9474 de 97, e que é quem vai conduzir esse processo junto com as entidades da sociedade civil, basicamente na Grande São Paulo e na Grande Rio de Janeiro, a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e a Cáritas Arquidiocesana do Rio, que encabeçam nos dois estados toda a rede de proteção. Nós temos também entidades em Brasília, em Manaus, né, e juntamente também com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Esse processo, então, vai, ao seu término, chegar à decisão tomada pelo colegiado, que vai ou reconhecer a condição de refugiado ou negar a condição de refugiado. Em caso de negativa, o solicitante tem 15 dias para ingressar com um recurso diretamente ao Ministro da Justiça. Então, ele pode ainda recorrer ao Ministro da Justiça. O Brasil é um país modelo, né, perante o Sistema Internacional de Proteção de Refugiados, não só porque ele criou um órgão específico para isso, um procedimento específico para isso, como desde o momento da solicitação, o Brasil reconhece todos os direitos fundamentais desse solicitante. Então, mesmo que ele tenha ingressado de forma irregular no território nacional, a partir do momento da solicitação e até a conclusão do processo, ele tem estado regular, ele tem direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde pública, ou seja, ele tem todos os seus direitos fundamentais preservados. Em relação ao que a gente está vivendo atualmente com a chamada imigração venezuelana, né? Nós sabemos que nós estamos recebendo muita solicitação de refúgio dos venezuelanos, e que informação você teria, né, em relação a esse processo? Olha, na verdade, assim, o Brasil tem recebido um número de pedidos consideráveis de venezuelanos, mas a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que o Brasil não tem recebido a maior parte de refugiados venezuelanos. Os países que mais recebem refugiados venezuelanos são a Colômbia, o Equador e o Peru. Então, na verdade, o Brasil recebe um percentual ainda muito pequeno, tá? Os venezuelanos, aqueles que são egressos de regiões onde há situação objetiva, grave e generalizada violação de direitos humanos, eles estão sim na condição de refugiados.
Só que a questão dos venezuelanos ela é um pouquinho mais complexa do que a condição do refugiado normal. Seja por peculiaridades jurídicas que o próprio venezuelano tem em relação ao Brasil. Então, por exemplo, o venezuelano ele não se exige dele um documento de viagem para ingressar no Brasil legalmente. Então, por exemplo, aquele decreto do governo de Roraima de que só teriam acesso aos serviços públicos os venezuelanos que tivessem portando um passaporte foi uma medida absolutamente racista e xenófoba, porque não se exige de nenhum nacional de país fronteiriço ao Brasil o documento de viagem. Ele pode ingressar com o seu próprio documento de identidade, como nós podemos ingressar em qualquer país fronteiriço apenas com o nosso RG. Tá? Em segundo lugar, é preciso separar um pouco as questões. As causas de refúgio que são ligadas à grave e generalizada violação de direitos humanos, tanto pela condição econômica de algumas cidades e de algumas regiões da Venezuela, quanto causas que são geradas por conflito armado diretamente ligado à expulsão de indígenas de suas terras, à grilagem de terras e à ocupação de terras por grileiros e por mineradores. Isso é o que mais acontece na região da fronteira com Roraima. Então, o que o Brasil recebe através de Roraima e através do Amazonas são refugiados decorrentes desse tipo de situação. Nesse fluxo estão também pessoas originadas de regiões de grave e generalizada violação de direitos humanos? Sim, mas a principal causa dos habitantes fronteiriços da Venezuela com Roraima de deslocamento é a questão dos conflitos agrários e dos conflitos de mineração. Agora, os venezuelanos estão em condição de refúgio, têm o direito de pedir refúgio para o Brasil, estando na condição de refugiado, tem que ter essa condição reconhecida pelo CONARE, só que já desde o início do fluxo migratório venezuelano, o governo federal estendeu aos venezuelanos a possibilidade do visto humanitário. Tá? Então, o que é o visto humanitário? Isso foi criado inicialmente para os haitianos, depois estendido aos sírios. Eles recebem um visto especial que lhes confere o direito de residência imediatamente, independentemente do reconhecimento ou não da condição de refúgio. E, paralelo a tudo isso, mantidos os direitos a trabalho, à saúde, educação, etc. Em terceiro lugar, os venezuelanos também gozam de uma condição jurídica diferente dos demais solicitantes de refúgio, porque eles se incluem no acordo do Mercosul de residência, que é válido para os membros do Mercosul e para alguns países associados, como Bolívia e Chile. Tá? Então, os venezuelanos, mesmo a Venezuela estando suspensa politicamente da Assembleia Geral do Mercosul, eles têm o direito também de ingressar e ter a residência reconhecida aqui no Brasil. Então, são essas três possibilidades que conferem uma proteção jurídica ao venezuelano. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, eles são refugiados nessa condição? Sim, são. Merecem ser considerados assim e reconhecidos pelo governo brasileiro? Sim, merecem. E em relação à nova lei de imigração? Né? É recente a aprovação da lei, os processos de regulamentação também são recentes. Qual a sua opinião sobre, né, a implementação da lei e qual também a sua análise em relação às posturas e aos programas, né, do governo atual e a possibilidade de aplicação da nova lei? Tá. A nova lei de imigração, eu acompanhei, né, bem de perto a formação, a elaboração do anteprojeto, porque eu tenho grandes amigos que fizeram parte da comissão que elaborou o anteprojeto, Deise Ventura, Pedro Dallari, André de Carvalho Ramos, enfim, são pessoas com quem a gente trabalha já há bastante tempo. E elas representam um avanço no sentido de que o nosso antigo Estatuto do Estrangeiro era uma lei ainda do regime militar, né, ainda eivada de todo aquele ranço nacionalista, ufanista, né, a palavra que mais se repetia no Estatuto do Estrangeiro é a expressão soberania nacional, e em segundo lugar alienígena. Né? Então, nesse sentido de contemplar, né, uma visão mais humanista da questão migratória, a nova lei de imigração foi sim um avanço. Só que os principais avanços que ela carregava, a retirada, né, da questão migratória, da alçada policial, ou seja, a criação de um órgão que não forçasse o migrante a ter que comparecer a uma delegacia da polícia, né,
para regularizar a sua situação migratória, a peculiaridade, né, dos indígenas transfronteiriços, a peculiaridade dos cidadãos que moram em cidades gêmeas fronteiriças, todos esses avanços, que eram avanços concretos que a lei de imigração nova carregava, foram sistematicamente vetados pelo governo que se instalou no poder a partir de 2016. Né? A maior parte dos vetos partiu de solicitação do ministro da Justiça e da Casa Civil, mas algumas solicitações também foram feitas, de veto, também foram feitas a partir do Gabinete de Segurança Institucional, o que devolveu um pouco, né, apesar dos avanços da lei de imigração, devolveu um pouco do ranço militarista de segurança nacional, né, que o Estatuto do Estrangeiro portava. Agora, com relação ao novo governo, né, é óbvio que ninguém pode se basear em ações concretas, porque elas ainda não foram tomadas, né? Me espantou um pouco, né, o discurso unidimensional daquele que vai se tornar, provavelmente, o novo ministro da Justiça, focando apenas a atuação do Ministério da Justiça, focando apenas na questão do combate à corrupção e ao crime organizado, sendo que as competências do Ministério da Justiça são muito maiores, inclusive a questão migratória, né? Da questão de direitos humanos, de direitos fundamentais, a questão indígena, de demarcação de terras, toda essa diversidade de temas. Agora, como a gente não pode ainda criticar ações que não foram concretizadas, o que a gente pode fazer é se basear no que já foi declarado e no que já foi externado, né, tanto pelo hoje presidente eleito, quanto por pessoas ligadas a ele, seja do espectro político, seja do espectro econômico, relacionadas à questão migratória, né? Então, nos preocupa muito que durante toda a campanha política e mesmo depois da confirmação da vitória nas urnas, uma vitória democrática, legítima, que, né, não se pode questionar, porque é o fruto de um processo democrático, apesar de uma série de peculiaridades ligadas a esse processo, mas nos preocupa muito quando o presidente eleito afirma textualmente que índio não vai ter mais 1 centímetro de terra, né? Que o general indicado primeiramente para ministro da Defesa e agora, né, deslocado para o Gabinete de Segurança Institucional, fala que direitos humanos são para humanos direitos, que é uma frase aí arcaica, fedendo a naftalina, né? E sobretudo quando na questão migratória especificamente de refugiados, quando a gente se recorda que o atual presidente eleito, quando deputado federal, em diversas ocasiões, e uma delas sobretudo no palanque, no púlpito da Câmara dos Deputados, falou que os refugiados são a escória do mundo, né? Então, aliado a isso, uma visão de uma onda global, né, de uma tendência global de radicalização, de xenofobia, de racismo, de homofobia, de machismo, né? Isso nos preocupa muito, porque nós ainda estamos vivendo um período enamorado, né? Um período latente, porque o governo não tomou posse, né? Nos preocupa muito o que vai ser posto em prática a partir da posse, né? E na questão de direitos humanos, tanto quanto a defensores de direitos humanos, seja a questão migratória, seja a questão racial, a questão quilombola, indígena, os principais órgãos da sociedade ligados à defesa desses temas e à proteção dessas pessoas têm demonstrado uma preocupação muito grande. Algumas entidades têm registrado a ocorrência já de agressões a imigrantes, a solicitantes de refúgio, a espaços, né, a abrigos relacionados, como ocorreu recentemente, na época ainda da campanha eleitoral em Roraima, né, antes do primeiro turno. Né? Então, assim, toda essa questão, toda essa radicalização nos preocupa bastante. E a legitimação desse discurso, né, é uma questão que a gente tem que acompanhar de perto e resistir duramente a essa tendência, que é uma tendência global, mas que está se instalando no Brasil, infelizmente. Ok. Muito obrigada, professor João, pela conversa. Uma conversa curta, porém foi muito proveitosa, prazerosa. Obrigado a vocês. E
E até uma próxima conversa com os nossos temas aqui na nossa revista e no nosso blog Amplitudes. Até lá. Obrigado.